E aí nós vamos partir agora para o exercício de número 3, tá? Então ele diz aí, ó, considere a palavra amor. Quantos anagramas podemos formar? Então observa aqui, ó, a palavra amor. Eu tenho aqui amor. Se lermos de trás para frente, tem o quê? Roma. Então observa aqui, se eu mudar a posição aqui, R, O, M e A, vai gerar um anagrama que vai ser dicionarizado. Tem no dicionário, certo? Mas se eu trocar outras posições, não vai ser dicionarizado, ok? Então isso a gente já viu já. Então vamos lá, ele quer saber quantos anagramas podemos formar com a palavra amor. Então amor são quantas letras? Observe aqui, ó. Quantas letras eu tenho? 4. Ou seja, se é 4 e ela não se repete, eu tenho 4 fatorial, porque eu tenho aqui 4 possibilidades de entrar letras aqui. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então eu tenho P4, que vai ser 4 fatorial. E quanto é 4 fatorial? 24. Ok? Então agora vamos para a questão de número 4. Tá? A questão de número 4, ele diz o seguinte: quantos anagramas da palavra bigode tem as consoantes e as vogais dispostas alternadamente? Então observa que ele fala de alternância. Então vamos colocar a própria palavra bigode aqui para a gente tentar entender melhor. Então tem aqui B, I, G, O, D e E. Observa que ele está falando que esses anagramas que ele quer formar da palavra bigode tem que ter as consoantes e as vogais dispostas alternadamente. Então tem aqui, ó, consoante e vogal, consoante e vogal, consoante e vogal, alternadamente, ok? Agora vamos imaginar o seguinte: se eu invertesse aqui, ó, fizer assim, ó, I, B, O, G, D. Eita, não inverti aqui. Vamos inverter aqui. Falei em inverter. Então aqui E e D. Certo? Então observa aqui, ó. Vogal, consoante. Vogal, consoante. Vogal, consoante. Então tá alternado. Então tem aqui, ó, essa alternância aqui também. Certo? Então observa aqui que ele está falando, ó, que ele quer as consoantes e as vogais dispostas alternadamente. Ele está dizendo qual é a ordem, se é ordem vogal e consoante, certo? Ele também não diz que é consoante, vogal, consoante, vogal. Então pode ser uma das duas. Só não pode ser vogal, consoante, consoante e vogal, porque não vai estar alternado, tá? Então aqui eu tenho vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante e vogal. Embaixo eu tenho vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Então, essas consoante e vogal, eu posso fazer a permutação entre elas aqui. Quantas permutações eu posso fazer? Isso, eu posso fazer uma permutação de 3, que vai me dar 6 como resposta. Então, 6 permutações. Esse aqui, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Então eu também tenho uma permutação de 3, tá? Será que está faltando mais alguma coisa aqui? Está faltando sim. O que é? A ordem é o seguinte: se eu começar por vogal, tá? Eu tenho que terminar por consoante, porque a palavra bigode está na alternância e são 6 letras. Então eu tenho vogal, começa vogal, vai seguindo consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, certo? E se eu fizer o inverso, vai ser consoante, vogal, consoante, vogal. Então, se eu tenho duas possibilidades: ou começar por consoante ou começar por vogal. Então eu tenho uma permutação de 2, que vai me dar 2. Então, fazendo isso, eu sei que eu tenho P3 vezes P3 vezes P2. Tenho 6 vezes 6 vezes 2. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2, 72. Então, eu tenho 72 módulos. Ok? Espero que vocês
tenham entendido aí essa parte aí. E agora nós vamos para a questão de número 5, ok? Então vamos lá para a questão de número 5, o exemplo para vocês tentar massificar isso aí na cabeça. Então vamos lá. 5. Em uma mesma prateleira de uma estante há 10 livros. Observem bem aqui, ó. Existem 10 livros distintos, livros diferentes. Isso aí a gente já viu também na nossa primeira aula o que significa distintos, né? Então, ó, 10 livros distintos. Sendo 5 de álgebra, então tenho 5 livros de álgebra, tenho 3 livros de geometria e tenho 2 livros de trigonometria, ok? Então, vamos para a primeira alternativa. Ele pede aqui, ó, de quantos modos distintos podemos arrumar esses livros nessa prateleira se desejamos que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Então vamos lá. Então nós temos aqui a prateleira, temos aqui os livros. O que é que eu vou fazer para a gente entender? Vou enumerar aqui os livros. Vou chamar aqui livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, livro 6, livro 7, livro 8, livro 9 e livro 10. Observa o seguinte, que nesses livros aqui, ele diz que 5 são de álgebra. Então vou fazer assim, ó, vou marcar 5 aqui. 5, até o 5, são 5 livros de álgebra, tá? Ele diz que são 3 livros de geometria. Então tenho aqui do 6 até o 8. Então são 3 livros de geometria, tá? E 2 livros de trigonometria. Então pego esses 2 livros aqui e chamo 2T, que é os 2 livros de trigonometria, ok? Então ele quer que ele pergunta aqui de quantos modos distintos podemos arrumar esses livros na prateleira se desejamos que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos. Então eu tenho aqui 5 livros de álgebra, tenho 3 livros de geometria e tenho aqui 2 livros de trigonometria. O que é que nós vamos fazer para entendermos direitinho isso aqui? Observem que na posição da estante existem 3 formas. Eu posso mudar os livros. Aqui é a posição dos livros aqui, ó. Posso fazer a mudança aqui, mas não pegar um livro e colocar no meio do outro, tá? Eu posso arrumar, mas de modo que esses livros fiquem sempre juntos. Então eu tenho uma permutação de quanto? De 3, né? Então eu tenho aqui, para essa arrumação, eu tenho uma permutação de 3, ok? Para arrumar esses livros. Agora, dentre esses livros, tá? Dentre esses livros, o que é que eu posso fazer para fazer essa arrumação, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte: esse 5 livros de álgebra, eu posso permutar ele entre eles mesmo, né? Então tem uma permutação de quanto? De 5, né? Tem uma permutação de 5 livros, porque eles vão se permutar entre eles aqui, ó. Tá aqui os livros, eu posso pegar esse aqui, trocar aqui com a posição e trocar esse com esse e por aí vai. Então tenho esse aqui, ele permuta com 5, tá? Esse aqui, eu tenho uma permutação de 3 também, né? Ele vai permutar entre eles. E esse aqui vai permutar entre ele 2 vezes. Então a permutação de 2, ok? Então, se a gente observar isso aí bem direitinho, a gente vai ver que isso aí é bem simples, tá? Então a gente vai fazer agora, pelo nosso entendimento que nós vimos, né? Nós agora vamos fazer a nossa conta, tá? Então eu tenho aqui, ó, a permutação de 3 vai ser quanto? 6. A permutação de 5, 120. A permutação de 3, eu tenho 6. A permutação de 2, eu tenho 2. Ok? Então, observa aqui, ó. Tá? Observem aqui. Vou fazer assim. Observem aqui que
vou fazer o produto entre esses valores, tá? Vou multiplicar o 6 vezes 120, depois vou multiplicar o resultado por 6 e depois vou multiplicar o resultado novamente por 2, tá certo? Então vamos lá. 6 vezes 120 vai me dar 720, tá? Aí eu tenho 720 vezes 6, de novo, ó, multiplicado por 2, tá? Então, ó, quanto é que vai dar? Quanto é que nós vamos ter nesse produto? Então, vamos lá fazer a nossa continha, tá? Então, vê só. Multipliquei aqui, fiz o produto. 6 vezes 120, achei 720, tá? Vou fazer aqui ao lado porque o próximo exercício, a próxima questão vai estar ao lado. Então, vamos fazer aqui ao lado. Então, tenho 6 vezes 120, vai me dar 720. Se eu multiplicar 6 vezes 2, eu tenho 12, tá? E eu multiplicando 720, multiplicando por 12, eu vou achar 8.640, ok? Então, com isso aí, nós fechamos essa letra A. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham entendido, para a gente, quando tiver mais na frente com os assuntos, vocês entenderem bem melhor. Então vamos agora para a questão da letra B. Observem lá que na letra B, tá? Ele pede o seguinte, ele diz o seguinte: de quantos modos distintos podemos arrumar esses livros nessa prateleira, de modo que nas extremidades apareçam livros de álgebra e os livros de trigonometria fiquem juntos. Então observem o seguinte, ele quer que as extremidades fiquem com os livros de álgebra. Bom, contamos 10, né? Contamos 10. Então vamos fazer aqui os 10 espaços. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe o seguinte, ele quer que na extremidade fiquem os livros de álgebra, certo? Nas extremidades. Então, eu tenho quantas possibilidades para escolher um livro para essa extremidade? De álgebra. 5, positivo. Ok? Aí, o que é que nós vamos fazer também? Nessa última extremidade, eu tinha 5. Usei um aqui, então eu vou ter quantas possibilidades aqui? Tenho 4. Ok? Então o resto dos livros de álgebra vão estar aqui dentro, para a gente poder fazer essa permutação, tá? Então, o que é que nós vamos fazer agora para nós entendermos bem mais simples? O que é que a gente vai fazer? Ele diz que os livros de trigonometria fiquem juntos. Quantos livros de trigonometria a gente tem? 2 livros. Ele quer que eles fiquem juntos. Então eu vou fazer assim, ó. Vou considerar aqui esse espaço aqui e esse sendo o de trigonometria. Vou fazer assim. Esses 2 aqui são de trigonometria. Então vou circular aqui para a gente saber que esse espaço, tá? Esse espaço é o espaço de trigonometria. Eu posso ter o de trigonometria, o livro 1, e posso ter o de trigonometria, o livro 2. Então, esse livro de trigonometria, ele vai permutar entre ele aqui, ó, na mesma posição. Pode ser, eu posso botar o livro de trigonometria 1 e o 2, ou então posso botar o 2 e o 1. Então, ele vai fazer assim, ó. Certo? Fazer isso. Eita. Então, vamos lá. Eu chego lá. Eu chego. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Fazer aqui a setinha aqui e voltando, tá?
Então, ó. Então, eu tenho quantas possibilidades aqui nessa posição aqui? Eu tenho uma permutação de 2 elementos, ok? Mas essa permutação de 2 elementos, tá? Ele está aqui, mas eu tenho quantos espaços para os outros livros? Conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, observa aqui que nessa 6ª posição, ele vai permutar com essa aqui também. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Essa aqui que representa, tenho essa aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. A permutação vai ser essa. Então eu tenho aqui, ó, se a gente for contar aqui, eu tenho uma permutação de 7, tá? Deixa eu tentar melhorar isso aqui, esse desenho. Tá aqui. Uma permutação de 7, ok? Então, ó, observando aqui essa permutação de 7, eu tenho a permutação de 7 vezes uma permutação de 2. Então, o que é que eu vou ter no meu produto? Eu tenho, para o meu cálculo, eu vou ter isso aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 4 vezes P2 vezes P7, ok? O que é que vem a ser isso? 5 vezes 4, eu tenho 20. Quanto é P2? P2 é 2. Quanto é P7? P7 vai dar 5.040. Aí eu tenho aqui 20 vezes 2, que vai me dar 40, multiplicado por 5.040. Tá, pessoal? Então eu quero que vocês tenham entendido, tá? Bem isso aí, tá? Para a gente poder fazer os próximos cálculos bem mais fácil, porque a nossa dificuldade é quando a gente tem no nosso aprendizado obstáculos. E esses obstáculos, quando são sanados, aí a gente consegue fazer tudo. Ok? Vamos lá. Fazer o produto entre 5.040, tá? 5.040 vezes 40, tá? Então, fazendo o produto aqui, nós vamos achar, tá? 201.600, ok? Então esse é o resultado do nosso exercício da letra B. Então espero que vocês tenham entendido, tá? E que na próxima aula nós vamos vir com análise combinatória e permutação com repetição, tá? Então a gente vai vir com essa parte do assunto para a gente depois ver arranjos e combinações e entender qual é a diferença entre arranjo e combinação, ok? Então até a próxima!